Só um minuto. Boa noite a todos vocês que estiverem no link. Vocês perderam o conteúdo premium, que é quando a gente conversa e fala sobre coisas. E agora a gente vai iniciar o nosso capítulo 25 de Êxodo, fazer a nossa oração primeiro e, quer dizer, antes disso, falar um pouco sobre, né? A gente vai começar a entrar agora na parte do tabernáculo, que eu sei, já ouvi algumas pessoas falando daqui, de quão muito eu não sei, eu esqueci a palavra que fala agora, milimetricamente, acho, que Deus informa com muitos detalhes, tudo, e aí às vezes dá um sono, às vezes não dá para entender muita coisa, enfim. Na nossa leitura, não vai ser muito diferente. A única coisa que a gente pode incluir, se Deus quiser que assim seja, ou né, o Espírito Santo revelar para a gente de forma diferente, são as comparações, digamos assim, do que de fato representa o tabernáculo na visão de Deus, obviamente, e o que de fato representa, por exemplo, um templo, né? Existem pessoas estudiosas que gostam de fazer um comparativo com tudo Deus, às vezes, no Antigo Testamento ele usava como sentido figurativo, né? Ilustrando algumas coisas para fazer a conexão entre Cristo e o Antigo e Novo Testamento, ou a vinda de Cristo e tudo mais. Existem pessoas, obviamente, que fazem a comparação, o tabernáculo sendo, né, a primeira vinda de Cristo, e depois um templo, que é a segunda vinda de Cristo. O que é o tabernáculo? Né? Uma tenda, é algo temporário. Então, o que a gente entende do temporário aqui? Há um permanente, né? Que é o que está nos céus. Okay? Então, nós temos um tabernáculo nos céus. E esse que Moisés vai construir, ele é a perfeita cópia. Não é original, obviamente, é a cópia do que temos nos céus, em que Deus, obviamente, tem com ele. Então, a gente entende que seria a vinda de Cristo. Aí depois vem o templo, que aí, obviamente, né, construído por reis, aí depois vem aí, quando Cristo volta, aí é destruído também, etc. Então, existem nessas leituras que a gente vai fazer sobre o tabernáculo agora, essas ligações, tá? Como Deus é cuidadoso em falar dessa parte específica, onde é o Santo dos Santos, onde é a cortina. Quando a gente fala, por exemplo, no tabernáculo, que você vê, você sabe que existe a parte Santo dos Santos, né? Que é onde Deus está, a palavra, as tábuas estão lá, a presença de Deus está lá. Quando a gente vê que é o Santo dos Santos, que ninguém podia passar, né? Somente uma vez ao ano, tudo, mas o próprio sacerdote. E a gente entende que Deus e que Jesus foi o nosso sumo sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Então, depois dele, obviamente, não houve nenhum outro sumo sacerdote, e foi ele que fez que rasgou a cortina, que a gente entende lá no Novo Testamento, sobre essa cortina que a gente vai ler aqui agora, porque a cortina vai ser feita, e Deus dá o detalhe exato da cor, de como fazer e tudo mais. Então, se a gente não entende o tabernáculo e só lê ele, tipo, vamos ler só assim. E não faz nenhum tipo de comparação, não faz. Quando chegar mais lá na frente, por exemplo, a gente não entende a importância do tabernáculo. Por que carregar com cuidado? Então, imaginem que o templo, que hoje, né, primeiramente começou com a tenda, ou seja, o tabernáculo, significado temporário, aí depois vem o templo, e aí o templo físico, e aí depois Cristo fala do templo, né, que quanto tempo você acha que eu consigo construir esse templo se ele for destruído, né? Ele está falando com os judeus, e aí eles acham que Jesus está blasfemando e tudo mais, e aí Cristo fala que consegue reconstruir o templo, né? Por exemplo, naquele momento, em 3 dias é o corpo dele. Então a gente tem essa evolução da tenda, que é temporária, para um templo, que é o físico, e depois Cristo, obviamente, nos mostrando que o corpo seria o templo sagrado, né? Que é o seu corpo, que é o meu corpo. Por quê? Porque o Espírito Santo vivia na tenda, na parte santa santíssima, né? Junto com as tábuas, as leis. Depois foi para o templo, significando que Deus estaria dentro do templo, que inclusive é o que os judeus hoje fazem, né? Os ortodoxos, principalmente, eles vão ao templo e tudo mais, acreditam-se, né, que Cristo vai vir ainda depois do novo templo que vai ser construído, enfim, na crença deles. E então nós temos o nosso. Então Deus estava presente na primeira tenda,
temporária. Na segunda, que ele mandou construir, e Davi não foi o escolhido, mas sim o filho dele, Salomão. E depois, Cristo com o corpo dele, sendo nós, né, parte do corpo de Cristo, logo nosso corpo sendo a tenda. Então Deus habitou em todos os templos e tendas e tudo mais, e agora está no nosso, graças ao Espírito Santo, ok? Então é importante entender essas coisas, obviamente. Vão ser muitos detalhes, sim, então a gente já vai começar a leitura agora. Mas acho que é importante a gente entender qual a importância da tenda ou do tabernáculo, quando a gente consegue entender que Deus está fazendo a cópia do que ele tem lá, aqui para nós, e a gente entender a importância do corpo de Cristo, sendo tenda, né? O templo, que a gente vai ver mais lá na frente, sendo construído como a habitação dele, e o nosso corpo também. Então, da mesma forma que ele toma cuidado com o fio de cabelo que você tem, com o seu pulmão, que trabalha perfeitamente com os outros órgãos, perfeitamente com o seu coração, que vai para o cérebro, que vai no olho, que vai... Quando você consegue entender isso, você vê que Deus constrói tudo nos mínimos e mínimos detalhes. São tantas veias e tantas, né, articulações e tantos vasos que ligam uma coisa com a outra que é tão complexo, e é por isso que também, obviamente, a tenda ela é complexa de ser descrita, mas é importante a gente saber, ok? Então vamos iniciar. Pai amado, Senhor, Jesus Cristo, agradecemos por essa união, esse momento. Obrigada, meu Deus, nosso Pai, obrigada, Jesus Cristo, pela oportunidade de a gente poder ler sobre o tempo sagrado. A gente sabe, meu Deus, da importância que o tabernáculo tem. Nós sabemos a importância em que um templo tem, e sabemos a importância que o Senhor nos mostra que o nosso corpo, templo do seu Espírito, tem. Então, que o Senhor possa nos revelar através do Espírito Santo, meu Deus, nessa leitura, que o Senhor possa mostrar para a gente a importância de cada detalhe que o Senhor presta atenção, cada detalhe que o Senhor faz na nossa vida, no nosso corpo principalmente. A gente entendendo, Senhor, que ali era só algo que estava para vir. E quão importante é a gente entender a sua presença no nosso templo sagrado, que é o nosso corpo. Precisamos entender, sim, uma forma correta de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, assim como o Senhor cuida e cuidou de todas as coisas sobre o tabernáculo que a gente vai ler hoje. Então eu peço para que o Senhor toque os nossos corações, nossos ouvidos espirituais, nossos olhos, para que a gente possa entender a importância que tem, porque o Senhor foi tão cuidadoso montando o tabernáculo, dando as instruções corretas, que é necessária a nossa atenção, é necessário a gente entender, Senhor, que não está ali por acaso, não está na palavra de Deus à toa. Então, que o Senhor nos mostre, nos fortaleça com a Tua palavra, que a gente possa cada vez mais linkar as coisas do Antigo Testamento com a nossa vida, para que a gente possa, Senhor, estar completamente sintonizados naquilo que o Senhor quer nos mostrar, que o Espírito Santo possa nos usar e nos revelar. Me use como canal, que as Suas palavras saiam de mim, da minha boca, e que o Senhor possa nos usar todos nós na nossa vida diariamente, conforme a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. É ótimo a gente ver aqui. Oferta, você oferece conforme o seu coração. Dízimo, né? Você dá, obviamente, uma parte de tudo que você recebeu. Nós não somos obrigados a dar dízimo, ok? Qualquer igreja que obrigue ou que fale, qualquer coisa, precisa reler a Bíblia, porque por fatos da própria Bíblia, você é claramente, né, mostrado e apresentado que oferta é uma coisa, dízimo é outra, ok? Então aqui Deus está dizendo, inclusive, que tragam uma oferta e receba de todo aquele cujo o coração compelir a dar. Não adianta você ofertar por obrigação ou dizer, ai que saco, agora eu tenho que ofertar isso, tenho que ofertar. Deus não recebe, porque a oferta ela vem daqui, o dízimo de uma lei, de uma obrigação. A oferta vem daqui. Então, o que quer que você oferte na sua vida que seja do seu coração?
Porque se você esperar em troca, se você esperar que não se chama oferta, se chama empréstimo, se chama, né, tem outros nomes. Mas quando você ofertar algo, seja uma ajuda, seja o seu ombro para alguém chorar, seja os seus conselhos, seja um abraço, seja dinheiro, o que quer que seja, que você faça com o seu coração e deixe que vá. Porque toda vez que você oferta algo, mas você quer algo em troca, isso não é oferta. Então, quando Deus diz, né, que o coração ele precisa compelir a dar, ele está dizendo que seja com a vontade do coração, não por obrigação e não por nada disso. Então, o que ele vai dizer aqui, o restante, é para que eles possam montar esse tabernáculo agora. Então tem que vir do coração deles, assim como é para Cristo, assim tudo vem do coração, no sentido de que Deus já nos mostrou que o coração ele é perigoso, né? Porque ele é corruptível, mas que a resposta da vida vem dele também, porque Deus também deixou isso escrito. Então, é necessário a gente ter o Espírito Santo para nos dar discernimento, porque tem pessoas que se apegam a essa frase, a esse versículo que diz o coração é enganoso, e aí acha que tudo que vem do coração é enganoso, ou que ninguém pode ser verdadeiro com o coração, isso e aquilo. E não é verdade. Deus fala sim que o coração é enganoso, por quê? Porque ele é corruptível. As pessoas podem corromper o coração por dinheiro, por fama, por poder, por posições políticas, ou por qualquer outra coisa. Então, o coração, ele é corruptível. Mas Deus também diz que você precisa guardar o seu coração, e aí é que está o segredo, é guardar de todas essas coisas externas que podem corrompê-lo, porque todas as respostas da vida saem dele, né? Então, precisa vir do seu coração. E é o único lugar em que Deus tem acesso e que ninguém mais tem acesso, né? Porque você não sabe o que está dentro do coração de uma pessoa. Só Deus sabe a intenção de alguém. A gente pode até ter o Espírito Santo nos mostrando alguns detalhes que a gente pode estudar pelo cérebro, por exemplo, como linguagem corporal, então coisas assim. Mas o coração e a intenção dele, só Deus tem acesso e sabe. Essas ofertas, e a gente vai ver lá na frente que Deus sabe tanto que se não for do coração, a gente não está enganando a gente mesmo, a gente está enganando o Espírito Santo. A gente vai ver isso lá na frente com Pedro. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem escavadas no colete sacerdotal e no peitoral, aqui assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Imagina você, aqui a gente lê rápido isso, sem prestar atenção, mas imagina você ouvir que Deus vai habitar no meio deles, né? Porque antes eles viam Deus vindo em nuvens, ou em voz, ou através de Moisés, ou etc, etc, etc. Mas agora Deus vai habitar no meio deles, né? Então imagina não posso falar nem a palavra medo, né? Porque eu não tenho nem como encaixar medo com Deus, mas imagina o nervosismo que é ter Deus presente ali no meio do povo, né? E a gente vai ver o quão sério é. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, tá, e por que que é tão perfeitamente? Por que que tantos detalhes? Por que que ele escreve, tem que ser assim, tem que ser essa... Porque ele está fazendo uma cópia do que ele mesmo fez lá em cima. Então, agora, ele não precisa da gente, ele não está dependendo da gente, mas agora o homem, ele vai fazer a cópia perfeita, a réplica do que ele mesmo fez lá em cima. Então, cada detalhe é necessário para que o homem não faça de qualquer jeito, para que não faça de uma forma XYZ, e que nessa época aqui, porque a gente está lendo história, a gente está lendo o que aconteceu lá atrás, isso é histórico, né? Então, naquela época, eles precisavam fazer exatamente, é como se Deus chegasse para você agora e dissesse: fulano ou fulana, construa um templo numa maquete, exatamente como eu vou te dizer. Se Deus te mandar pegar mármore ou mandar pegar isopor, você não vai pegar madeira, você não vai pegar plástico, você vai fazer exatamente o que Deus está mandando, né? Você vai obedecer, você vai obviamente obedecer a Deus. Então, para eles ali, para a gente lê a história deles, mas para eles é a vida deles. Então, Deus está mandando eles fazerem
perfeitamente como ele está mandando. E sem preguiça, sempre tem que ser perfeitamente. Então, é conforme o modelo do tabernáculo. Então, já existe um tabernáculo, que é onde, né, Deus está, e era necessário a atenção deles para isso. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus pés, com as 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. Uma coisa que está me vindo aqui agora para eu falar. Quando você está montando a sua casa, quando você chama a sua casa, né, de lar, de templo, se você entra na sua casa, ai, tudo o restante, né, fica para fora. Quando você está montando as cortinas da sua casa, quando você está escolhendo como fazer exatamente, e você vai numa loja para pedir para fazerem para você as madeiras, ou a cortina, o tecido, você não dá as medidas necessárias? Então, por que que para sua casa, né, é algo super maravilhoso de fazer, legal, etc. E para Deus é algo que, quando a gente está ali no tabernáculo, é algo que tipo, ai, nossa, mas você entende? Então Deus está construindo algo que está na habitação dele, na casa dele, só que agora aqui. E era necessário, porque se ele vai morar nesse lugar que eles estão construindo, é necessário fazer como que está lá, como que ele mora lá, ele está lá, né? Então, ele precisa fazer com que esse lugar seja perfeito. Deus não vai vir e ficar em qualquer lugar. Não vai ficar em qualquer habitação, qualquer, né? Não vai. Então, por isso é necessário a gente entender isso, ok? Não entendi de falar isso, vamos continuar, versículo 15. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhes darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro ouro batido nas extremidades da tampa. São 2 querubins assim. Faça um querubim numa extremidade e o outro na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Vocês conseguem perceber a riqueza dos detalhes? Aí você fala, bom, os querubins, eles são, é uma outra posição de anjo, né? Eles são maiores em posição do que anjo, eles protegem ali o exército, eles estão na frente do exército. Então, Deus está colocando na tampa do de onde vão ficar as pedras, né, as leis e ele, os querubins lá. Então você vê que não é só não sei que lá de imagem, né? Que é Deus está fazendo isso. E esses querubins têm uma representação para ele. Os querubins, eles têm um papel, né? Então Deus está colocando ali os querubins ali na frente, né? E falando sobre as asas. A gente não tem imagem de como é um anjo, ou de como é um querubim, né? A gente não tem ideia. A gente sabe que tem asas, e 2 asas, né? Que devem ter suas asas. Aliás, 2 não, desculpa, suas asas. Quando a gente lê, como é que é o nome? Não é Revelação, gente, é Apocalipse. Ele fala de asas, e fala de olhos, e fala, né? Mas a gente mesmo, a gente não sabe. O que a gente pode entender é que ele deu as instruções perfeitas de como fazer, né? Então, os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa, para onde vai ficar Deus. Então, vocês entendem que isso é uma representação de como, de fato, Deus está fazendo os querubins que protegem. Lembre-se que lá no Jardim do Éden, quem que Deus colocou na porta do jardim depois que ele expulsou Adão e Eva? Querubim. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa, que é onde vai estar a presença de Deus e as tábuas. Coloque a tampa sobre a arca,
dentro delas as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Então, essas informações aqui, primeiramente, são para os israelitas, como ele acabou de falar, né? Destinados todos os mandamentos. Não são só 10. Todos os mandamentos destinados a quem? Israelitas. E aqui ele fala, revista-se de ouro, moldura, tudo mais, dando essas informações que são necessárias para os israelitas. Ok? Faça também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para sua mesa, para a mesa, e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os pés, os seus 4 pés da arca. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Olha como Deus ele é inteligente, como ele é perfeito, tá falando, olha, se você não colocar as argolas presas perto da borda, né, não vai sustentar as varas. Então, olha como Deus é maravilhoso, inteligente, e até mesmo a nossa própria inteligência de, vamos fazer uma cortina? Vamos botar na... Como é que a gente vai fazer uma cortina ficar presa na parede? Vamos inventar, então, o aro, né? O aro não, aquele tubo, que aí você coloca, ou então o trilho, ou então, né? Então, Deus, ele é perfeito e a nossa inteligência faz parte do que ele é também, porque ele que criou o nosso cérebro. Então, todas as coisas que a gente acha que a gente criou aqui, computador, inteligência disso, não sei o que lá, tudo vem de Deus, porque o cérebro veio de Deus, e Deus não permitiria que nada fosse feito nessa terra que não fosse, obviamente, permitido por ele, porque não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha permitido, isso é bíblico, está escrito. Então, ele mostra a inteligência dele montando essa arca, que é a coisa mais linda do mundo. Faça as varas de madeira cássia revestidas de ouro, com elas se carregará a mesa. Então ele já pensa, bom, vai ficar muito pesado para eles carregarem e principalmente tocarem na arca da aliança com a mão suja e com toda a impureza do ser humano. Então faça as varas da cássia revestidas de ouro e com elas é que vão carregar a mesa onde, né, o sacrifício todo vão ser feito. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso e vejam que isso tudo aqui que está acontecendo em Moisés vai chegar lá na frente com Nabucodonosor, vai chegar lá na frente com Daniel, porque essas coisas todas que a gente está vendo ser criadas nesse momento vão ser roubadas pela Babilônia, né? Então tudo que Deus está fazendo com cuidado, com tanta perfeição, lá na frente vão zombar disso. Então é bom a gente prestar atenção. E as suas tigelas e bacias nas quais se derramaram as ofertas, nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, com P maiúsculo, então, os pães para a oferta da presença de Deus ali, para que estejam sempre diante de mim. E a gente está falando de pão, porque Deus fala sobre pão, ele não falou peixe, ele falou pão. Quem é o pão da vida, né? Quem é o pão da vida? Quem é que não sobrevive somente do pão, mas sim da palavra? Então é importante a gente também se ligar nisso. Deus quer sempre ali na frente dele um pão. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Vocês já viram esse candelabro judaico, né? Vocês devem ter visto já que ele é assim, e são 3 assim, né? E tem a parte no meio que só você ver isso, você vai ver que é um símbolo judaico, obviamente, a partir daqui, começa aqui. Então, sempre que você vê esse candelabro judaico que tem, né, essas 3, são 6, né? 3 de um lado, 3 de outro, você já sabe que é, obviamente, judaico. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços e cada uma com um botão e flor. E 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada um
com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada um com um botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com os seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas, amo o número 7, e 7 lâmpadas, e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Então, vocês prestem atenção que Deus, ele dá acesso ao melhor, ouro puro, não vai ter mistura com nada, não vai ter ouro puro para tudo que é dele, tudo que é nesse momento aqui do tabernáculo, principalmente, das ofertas, da mesa, de todos os utensílios. Veja quão importante é. Então, até mesmo o cortador de pavio tem que ser de ouro puro. Com 35 quilos de... Ele dá ainda as especificações do tamanho de tudo isso. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenham o cuidado... Aí agora isso é lindo, porque ele fala, olha, depois de todas as instruções, tenham o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Enfim, finalizamos. Graças a Deus. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, quinta-feira, com o capítulo 26. E espero que tenha sido uma live boa e que vocês possam ressignificar essas informações, que parece ser chato, que parece ser aquilo, mas que tem um significado né, de trás de cada coisa, tá bom? Então, vocês tenham tido uma boa live. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Eu não consigo abrir... Ah, consegui abrir aqui, peraí. Não consigo ver as mensagens que estão aqui no grupo, não aparece. Ah, acho que tem que clicar aqui. Ah, tá bom, não é para mim. E é isso, tá bom? Então fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo a todo mundo que estiver online, até amanhã e obrigada, Senhor, por essa live maravilhosa. Até amanhã, fiquem com Deus.